Bom dia. Vamos começar nossa aula. Como é que vocês estão em relação às últimas aulas? Querem tirar alguma dúvida? Alguma coisinha? Ou a gente pode começar já com um novo assunto? Falar nisso, pessoal, uma coisa que eu preciso checar aqui é quando é que é a nossa prova, tá? Eu quero ver se é depois desse capítulo ou se depois do próximo. Só um instante. Vocês querem que ligue o ar-condicionado? Você faz esse favor pra mim, cara? Faz o tour pela sala ligando. Sei lá, liga esses dois aí talvez. Vamos lá. Isso. Antes de natureza do SPIN, a gente faria uma prova. E aí estava previsto, né, de acordo com o esquema antes da volta ao presencial, estava previsto uma prova oral. Tá? Vocês têm alguma preferência? Você prefere a prova oral? Não, eu prefiro, na verdade, porque é o seguinte, eu poderia fazer uma prova que eu testaria a sua capacidade de resolver um problema novo na hora, certo? Mas não é muito isso que eu estou interessado como professor num curso, né, desses assim. O que eu quero testar é a sua compreensão do conteúdo. Então, nesse tipo de situação, o que eu faria é dar uma prova, uma questão antes para vocês. Vocês teriam lá um dia, 48 horas, sei lá, alguma coisa assim. Aí vocês pensariam, escreveriam suas notas, e vocês fariam tipo um mini seminário daquela questão, entendeu? Você veria no quadro e explicaria, ó, eu faço isso, não sei o quê, né? E aí eu vou questionando, vou perguntando coisas que são sobre especificamente daquela questão, mas coisas que são paralelas também, para entender se você está entendendo, né, todas as coisas relacionadas àquilo. Então esse seria um estilo que eu prefiro, né, para a prova oral. Pode ser assim para vocês? Só que, ó, isso implica que, como eu vou dedicar mais tempo para cada um de vocês, né? Então, provavelmente a gente não vai gastar uma aula só, talvez a gente tenha que tirar uma manhã inteira, alguma coisa assim. Todo mundo de acordo? Então tá, então vamos fazer a primeira. Eu gosto da ideia porque eu fico vendo melhor o quanto vocês estão sabendo ou não, sabe? Então, eu acho uma boa. Bom, se alguém se opuser e não quiser falar agora, me manda uma mensagem, mas se nada assim acontecer, a gente faz a prova oral dessa forma, tá? Oi? Olha, aqui falta... Eu acho que talvez com a aula de hoje, de sexta, eu termino esse capítulo aqui, né, de momento angular. Então, já seria começo da semana que vem. Se eu não conseguir, provavelmente final da semana que vem. Que aí eu preciso de mais aula de segunda-feira para terminar o assunto, né? Então... Bom, pessoal, então a gente na aula passada terminou de ver a questão das representações, né, irredutíveis. A gente viu que... Aquilo ali ficou claro para vocês? Vocês querem que eu fale um pouco mais sobre aquilo lá? Da questão da irredutibilidade da representação, o que significa, que foi muito rápido ali no fim, né? Eu acompanhei os passos matemáticos envolvidos para mim tudo está fazendo sentido, mas eu fiquei meio perdido lá no significado, se puder lembrar. Tá, então vamos lá. Então a questão é a seguinte, a brincadeira toda começa assim. Você tem um espaço vetorial, né? Aqui a gente está supondo que esse espaço vetorial é o espaço que é completo nos operadores L2 e LZ, né? Ou seja, não tem mais nenhum outro observável degenerado ali.
Na prática, a gente vai ver que tem, né? Vai ter energia, vai ter outra coisa, mas isso não muda nada a conclusão que ele está tirando sobre esse subespaço vetorial que diz respeito à representação angular da partícula, né? Da posição da partícula. Então, dado isso que eu acabei de falar, a gente viu que o nosso espaço, né? Você pode pensar nesse espaço aqui como o espaço onde Jm está presente, né? Habita. É esse espaço aqui. E a gente viu que esse espaço ele pode ser escrito como uma soma direta, né, de... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Aqui de J, 0 a infinito. Lembrando que o J está somado assim, 0, meio, 1, 3 meios, assim por diante. Ou seja, soma todos os semi-inteiros, né? Ou se a gente quiser fazer uma coisa melhor, a gente bota assim, n de 0 a infinito. E aqui a gente fala que são os espaços dados por 2n mais 1. Tá certo? Então 0, não, 2n... Não. N sobre 2. Certo? Ok. Lembrando que, a título de exemplo, o zero, ele tem... O zero, ele é formado, gerado, digamos assim, por uma base que contém o vetor 0, 0. Tá? O meio é gerado por uma base que contém o meio, meio, e o meio menos meio. Tá certo? E assim por diante. O 1, a base que tem 1, menos 1, 0 e 1, menos 1. Tá bom? Ok, só para deixar a coisa bem concreta. A questão é a seguinte, a gente conseguiu encontrar essa representação fazendo aquela construção com os operadores de escada, né? Mas nada daquela construção nos garante de partida de que dentro de um espaço aqui, V, K, para um K sendo um semi-inteiro qualquer, não possa ser escrito como um V, K barra, soma direta com, vamos fazer assim, VK barra complemento. Tá? Digamos, eu pego o meu VK e ele tem uns elementos de base, como se eu pegasse o V1, eu pego esses dois aqui, falo que esses dois formam o V1 barra, e esse cara aqui é o V1 barra C. Eu só divido o meu espaço em mais dois pedacinhos menores, tá? Pego um desses assim qualquer. E aí eu vou estudar se esse cara aqui, ó, que é, né, um subespaço desse cara aqui, se esse cara aqui, ele tem alguma propriedade especial em relação à rotação. Na prática, eu quero saber se esse subespaço é um espaço que é invariante sobre rotações. O que é um subespaço invariante? É um espaço vetorial em que, quando você aplica uma rotação, os vetores se misturam entre si, mas não se misturam com nenhum vetor de outro subespaço. Tá? E esses aqui, eles são invariantes, né, de partida, por construção. Certo? A gente viu, né, que quando a gente aplica os operadores, não muda o L ou o J, né? O L nem o J mudam, né? Quando a gente aplica o LZ, o LX e o LY. Lembram disso? Porque o LZ a gente escreveu em termos dos autovetores de LZ, então naturalmente quando aplicar LZ não muda o L nem o J, né? Tanto faz. Mas quando você aplica o LX ou o LY, que você pode reescrever como L mais L menos, muda só o valor de M. O valor do momento angular total não muda, certo? Então, de partida, esses aqui já são invariantes. A pergunta é, será que dentro desses invariantes que eu encontrei, existe um outro subespaço menor ainda que seja invariante? Também? Se nós não encontrarmos tais subespaços, a gente vai dizer que esse subespaço aqui ele é irredutível. Ele não pode ser reduzido ainda mais em espaços menores que são invariantes. Tá certo? Então, esse aqui foi o que eu fiz por construção.
Agora eu vou estudar se esses caras aqui são irredutíveis ou não. Eles são invariantes. A minha pergunta é, será que eles são irredutíveis? Será que eles ainda podem ser decompostos ainda em 2 ou mais subespaços que sejam invariantes? Entendeu? Então essa é a pergunta, né? Será que existe esse espaço? Então o que a gente vai fazer? A gente vai partir desse espaço aqui, supondo que ele existe, e vai construir, vai ver quais são as conclusões que a gente pode tirar sobre esse espaço aqui. Se a gente concluir que esse subespaço é subconjunto desse aqui e contém todos os elementos desse aqui, né, então um conjunto ele é trivialmente subconjunto dele mesmo, certo? Então se a gente descobrir que esse conjunto na prática é esse, a gente está provando que esse é irredutível. A prova é bem simples, porque isso, a própria construção que a gente fez já nos dá as ferramentas para ver claramente que esse cara aqui precisa ser irredutível. Mas a gente vê de novo aqui, que foi o que eu fiz no final da aula passada, tá certo? Então, primeira coisa é o seguinte, você pensa que você tem um psi qualquer que pertence ao seu VK, barra. Tá? Então ele pertence a esse possível subconjunto aqui, tá bom? Bom, a questão é que a gente pode pegar um psi desse e aplicar uma matriz de rotação qualquer, né, representada com o seu operador unitário associado, tá certo? Como isso aqui é inversível, você pode escrever esse cara em termos do JJ. Tá certo? Então, tanto faz. A gente pode começar de qualquer... Ou seja, eu quero estudar se esse cara aqui existe, né? E se ele existe, quais são as características que ele tem. Eu poderia começar de um arbitrário, mas eu poderia começar também com qualquer elemento de base. Tá? No livro, de fato, ele nem argumenta que ele pode fazer isso. Ele de cara parte do JJ. Tá? Mas você poderia falar, mas se ele começasse do J0 ou do J1, entendeu? Então a questão é que isso, no fim, é irrelevante. Tá? Mas então vamos lá. Supondo que isso aqui é verdade, eu posso partir desse cara aqui. Tá certo? Porque o que eu estou me perguntando é se esse cara aqui é invariante sobre rotação. Então eu sou livre para aplicar rotações, porque se ele for invariante e eu aplicar uma rotação nele, eu não saio de dentro dele. Porque essa é a minha hipótese. Certo? Por isso que eu tenho a liberdade de refazer isso aqui. Bom, a questão é o seguinte, se eu parto do JJ, né, e eu estou dizendo que esse subespaço é invariante sobre rotação, então eu posso aplicar uma rotação infinitesimal nele, que é gerada pelo seguinte, U menos I sobre H cortado, e aqui eu vou fazer assim, delta θ escalar J. Certo? Isso aqui vai ficar como? Vai ficar delta θ1, J1, delta θ2, J2, ou vou botar x e y, né, porque eu acho que é o que eu estava usando antes. E delta θz, Jz. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu tenho delta θ mais ou menos, vai ser igual a delta θx mais ou menos e delta θy. Tá certo? Isso aqui é só para reorganizar de uma forma simples, tá? Bom, é claro que eu posso pegar essas duas expressões e recalcular quem é o delta x, ou seja, delta θ mais delta θ menos sobre 2 é igual a delta x, delta θx. E delta θ mais menos delta θ menos sobre 2i é igual a delta θy. Tá certo? Ou seja, o meu U ele pode ser reescrito como sendo 1 menos I sobre H cortado. E eu boto um 2 aqui, 2H cortado. Fica muito pequeno para ler, pessoal? Vou dar. Certo?
Ó, se eu substituir esse delta, o delta x aqui, com esse cara aqui, ó, parece o θ mais e sobre 2i, o θ mais de novo aqui. Tá certo? Desculpa. Se eu substituir esse cara aqui, agora esse cara está multiplicado por o delta θ mais, e aqui ele está multiplicado por menos i delta θ mais. Certo? Então, quando eu fizer a substituição aqui, vai ficar assim. Delta θ mais, só que a combinação linear que vai aparecer é com menos i, porque o i aqui está aparecendo embaixo. Tá certo? Então aqui vai aparecer o j menos chapéu. Tá? E aqui vai aparecer delta θ menos j mais chapéu mais 2 vezes delta θz jz. E agora fica evidente o que está acontecendo, ou seja, uma rotação qualquer, você pode reescrever, por mais que ela seja gerada por j mais e por jx, jy, jz, você pode trivialmente reescrever o j mais, j menos, o jx, jy em termos de j mais e j menos. E a gente sabe qual a ação do j mais e j menos nesse cara aqui. Certo? Ou seja, se eu faço então essa transformação aqui no jj, é fácil ver que o lado direito vai ter qualquer coisa vezes o jj, porque tem um pedaço que é jz, mais qualquer coisa vezes o j menos 1. Porque tem um j menos. E o j mais aniquila o jj. Então deixa eu fazer aqui direitinho. Então vamos aplicar a rotação infinitesimal que a gente acabou de escrever ali no jj. Vai ficar assim, o jj vai ser igual a identidade menos i sobre 2h cortado, que multiplica delta θ mais j menos mais delta θ menos j mais 2 vezes delta θ z jz, tudo isso aplicado em jj. Certo? Bom, isso aqui é igual a quanto? O próprio jj. Esse aqui dá 0. Esse aqui com, né? Esse i aqui com o j, desculpa, esse i com o j mais aqui dá 0. Com o j menos sobrevive. Então vai ficar assim, menos i delta θ mais sobre 2h cortado. E aqui vai ficar aquele c menos j menos 1. Tá certo? E eu ainda vou ter esse pedaço aqui, que vai ficar assim. Mais, menos, i sobre h cortado, delta θ z, j, jj. É isso que eu estava querendo dizer de forma mais compacta aqui, tá? O j mais ele vai tentar levar o jj em jj mais 1. Só que isso tem que ser 0, né? Justamente porque você não pode ter aquela desigualdade, né, que vinha da positividade dos operadores hermitianos ao quadrado. Lembra disso? Que era o que fez os vínculos, né? É o que a gente encontrou. Lembra que a gente encontrou assim que alfa tem que ser maior que beta ao quadrado? Né? E isso aqui faz a imposição, na hora que a gente constrói essa base usando os operadores de escada, uma das coisas que a gente parte é esse negócio aqui, ou seja, você não pode ter mais momento angular numa direção do que momento angular total, tá certo? Então você veja, se o meu subespaço é invariante por rotação, então, se esse cara está presente no meu subespaço, né, no meu subespaço VK barra, então o J menos 1 também tem que estar.
porque se ele é invariante por rotação e eu apliquei uma rotação, eu tenho que encontrar alguma coisa que está no subespaço que também que faz parte do meu invariante por rotação. Tá certo? Só que você pode repetir essa lógica, ou seja, você pode aplicar de novo outra rotação pequena dessa aqui e descobrir que o J-J-2 tem que estar presente também. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser e descobrir que, na verdade, todos os J's têm que estar presentes. Ou seja, JJ, JJ-1, JJ-2, até o J menos J. Tá certo? Então, você descobre que se esse subespaço existe, ele está contido aqui, então VK barra tem que ser igual a VK. Ou seja, não é possível reduzir esse espaço mais ainda. Então, ele é uma representação irredutível do grupo de rotações. Tá certo? Ficou mais claro, pessoal? Rotação. Até tirar um J e menos J. Ele é repetido para você colocar mais rotação. Não. Porque, digamos que eu estou, digamos, tateando no escuro, tentando descobrir quem é o meu espaço JK, barra. Tá? Eu digo o seguinte, se esse subespaço contém esse vetor, e eu estou definindo esse subespaço como sendo um espaço invariante sobre rotações, ou seja, a aplicação de uma rotação nesse subespaço não pode levar um vetor deste subespaço para outro subespaço, né? Então eu posso aplicar pequenas rotações e descobrir quem são os outros vetores que têm que estar presentes nesse meu subespaço para que ele seja de fato um subespaço. Certo? Quando eu aplico uma primeira rotação, eu descubro que se ele tem JJ, ele tem que ter JJ menos 1. Certo? Se eu aplico uma segunda, eu descubro que se ele tem JJ e JJ menos 1, ele tem que ter JJ menos 2. E aí eu vou repetindo esse procedimento até descobrir que não só ele tem que ter esses 2, 3 primeiros que eu falei, mas ele tem que ter todas as possibilidades de M. Certo? Quando eu descubro que ele tem todas as possibilidades de M, eu descubro que na verdade ele tem uma mesma base que o meu próprio VK. E se dois espaços vetoriais têm a mesma base, então eles são o mesmo espaço vetorial. Tá certo? Então, nesse sentido que ele é invariante. E aí, pessoal? Isso aqui ficou 100%? Beleza. Posso apagar, né? Agora vamos começar a estudar problemas simétricos e vamos ver o que acontece com eles quando você escreve esses problemas que têm simetria de rotação, usando essas bases que são associadas justamente às rotações, certo? Então a primeira coisa é o seguinte, a gente diz que um problema esfericamente simétrico, quando você tem que a hamiltoniana comuta com o J seta. Ou seja, se ele comuta com J seta, é a mesma coisa é o mesmo que escrever compactamente que ele comuta com Jx, com Jy, com Jz, tá certo? Porque o comutador de um operador vetorial, aqui, né, não faria sentido dois operadores vetoriais, mas com um operador vetorial só, significa simplesmente que esse cara comuta com as componentes desse outro aqui, tá certo? Então, se ele comuta com as componentes, você sabe que, basicamente, uma rotação arbitrária leva H no próprio H. Né? A gente tinha visto isso. Então, basicamente, o que seja que tenha dentro de H tem que ser construído com produtos internos que são compatíveis com essa matriz de rotação aí. Né? Vocês lembram disso, né? Aqui, ó, o H de X, aí eu vou botar uma setinha aqui para ficar evidente, e P, né? U vai ser igual ao quê? H de U X
U e O da HP e U. Certo? Mas o mais interessante é que a gente viu que esses caras aqui, ó, eles são operadores vetoriais. Como eles são operadores vetoriais, eles têm uma ação bem definida sobre sobre a ação dos operadores unitários. Né? Ou seja, isso aqui vai ser simplesmente H de a matriz de rotação R aplicada em X, a matriz de rotação R, que é aquela matriz de rotação que está como argumento desse operador aqui, atuando em P. Certo? Então você vê que o que é que seja que você construiu para fazer o seu H, né, como você está construindo H a partir de vetores, você só consegue formar escalares com um produto escalar, certo? Então, esse produto escalar tem que ser compatível com essa matriz de rotação. E o produto escalar que é compatível com a rotação é o produto escalar que vem do espaço euclidiano, né, que é aquele que a gente faz com a identidade que vocês estão super acostumados. Né? Produto escalar de dois vetores vai ser, digamos, V e U, V1, U1 mais V2, U2 mais V3, U3. Isso é o produto escalar euclidiano. Certo? Ok. Então, Mas é justamente, tipo, como ele é invariante, então aquilo lá também vai voltar até H. exatamente. Isso. Então, o que isso diz respeito o que isso diz respeito à representação dos seus vetores de onda quando escritos em termos daquela base JM ou LM que a gente discutiu antes, né? Então, a gente sabe, H é diagonal. Certo? Se H comuta com J seta, H comuta com J quadrado. Tá certo? E se H comuta com J quadrado e com JZ, significa que esse cara aqui, aplicado em L ou JM, né? Eu posso aplicar agora um J quadrado aqui, por exemplo, nesse JM, e esse cara aqui continua sendo H cortado, J mais 1, H. Tá? Você vê que a ação do meu H aqui, ó, no JM, ele não mudou o meu momento angular total. Tá certo? E se eu pegar a mesma coisa com JZ, como eles comutam, então, o que quer que seja que H faça em JM, não está mudando como é que se diz, os autovalores nem de JZ nem de J quadrado. Tá? O que isso diz para a gente sobre H aplicando a JM? Isso está dizendo para a gente que H aplicado a JM tem que ser alguma coisa proporcional ao próprio JM. Tá certo? Outra coisa. O que acontece com a minha energia? H aplicado a JM vai ser igual a uma certa energia, que em princípio pode depender de J e pode depender de M. Certo? Bom. O que a gente faz aqui? J, Z,
aplicando H, JZ, um pouquinho. Isso. Então, aqui, desculpa, vou pegar J+. J+, aplicado a esse cara aqui, vai ser igual ao quê? Como o H comuta com JX e JY, ele também comuta com J+, e J-, certo? Então, isso aqui vai dar EJM aplicado a J-, JM, certo? E esse cara comuta, então, H, J, desculpa, J+, JM é igual a E, JM, J mais JM. Então é o seguinte, se JM é autovetor, né, se eu tenho um certo autovetor de H que é JM, então eu posso aplicar meu J+ aqui e descubro que esse cara com J mais JM também é o mesmo também autovetor com o mesmo autovalor. Então não pode haver dependência em M aqui. A energia só pode depender do momento angular total, quando o problema é simétrico. Por que são plurales? Só de tipo? Oi? Só de tipo, porque você são plurales? Ó, digamos que eu construo aqui um autovetor de H, tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o J+ aqui. Aplico o J+ pela esquerda, tá? E aí aqui do lado direito ele passa, isso aqui é um número, ele vai direto aqui. Tá? Como ele comuta com JX e JY, o H, eu posso trocar a posição desses dois aqui e reescrever assim. Então eu descubro que esse é um vetor que também é autovetor de H com o mesmo autovalor. Só que esse cara aqui é simplesmente C mais JM, JM mais 1. Então eu descobri que esse cara aqui é autovetor de H com o mesmo autovalor. Então esse rótulo aqui, ó, é irrelevante. Porque o autovalor é o mesmo, independente do valor de M. Tá? Mas você espera isso, né? Se o seu problema é invariante por rotação, você não espera que ele vai depender do momento angular em nenhuma direção específica. Ele só pode depender do momento angular total, mas ele não pode depender da direção Z, porque a direção Z é totalmente arbitrária. Eu poderia ter construído os operadores de escada com JX e JZ, e deixado o JY como auto, né, como auto para construir meus autovetores. Okay. Deixa eu ver. Tá. Então, pessoal, agora que a gente entendeu essa parte da construção, para a gente fazer uma aplicação mais prática, a gente precisa, então, construir, digamos, as nossas representações em termos de funções de onda mesmo, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de a gente simplesmente escrever uma equação diferencial parcial e resolver ela usando o método de separação de variáveis, a gente vai usar o fato de que nós já extraímos uma quantidade substancial de informação desses operadores, simplesmente supondo que eles são autoadjuntos, e usar isso para construir as autofunções, certo? É só para dizer que são duas coisas independentes, tá? Aqui a gente partiu da imposição de que esses operadores são autoadjuntos, e com isso a gente obteve aquelas desigualdades com os operadores de escada e construiu os estados, certo? E a gente pode usar essa informação para nos auxiliar a escrever as funções de onda, mas a gente poderia ter muito bem escrito de partida uma equação diferencial parcial, né? De autovetores e autovalores, e impondo que os operadores são hermitianos, encontrar, né, imposições sobre aquelas constantes que aparecem no método de separação de variáveis. Tá? Que é a maneira mais obscura e indireta de fazer o que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Mas que é muito útil em várias situações. Então vamos lá. Posso apagar e começar a apagar tudo?
Faltou uma coisa que talvez, se vocês pensarem com calma, vocês podem ver que talvez eu tenha roubado. Eu comecei falando assim, ó, HJM igual a EJM. Aí você poderia virar para mim e falar, professor, como é que você pode supor que esse cara aqui é um autovetor de H? Poderia ser uma combinação linear complicada desses caras. Como é que você partiu de uma coisa que em princípio não tem justificativa? Certo? Aí vem aquela mesma justificativa que eu dei lá na questão do psi. Como esse cara aqui é invariante por rotação, ele comuta, né, com um H, ou seja, com o U, né? Isso aqui, vezes esse cara aqui, dá o próprio H, certo? Porque ele é invariante por rotação. Se eu aplicar o meu U pela esquerda, eu vou ter o seguinte, HU é igual a UH, certo? Ou seja, se eu tenho um autovetor que eu vou chamar de EJM, EJM, eu posso fazer o seguinte, eu posso aplicar um U agora, H, EJM, vai ser igual a EJM, U, EJM. Tá certo? Acontece o seguinte, esses caras comutam, então isso aqui vai dar H, U, EJM. É igual a EJM, U, EJM. Tá certo? Ou seja, se eu tenho um autovetor qualquer de H, então uma versão girada dele também é autovetor, certo? Só que eu posso sempre pegar uma rotação dessa e pegar uma combinação linear complicada desses JMs aqui e escrever em termos de relação a um só. Tá certo? Ou seja, se esse meu EJM for uma combinação linear complicada do J menos 1 e assim por diante, né? Até o J menos J. Se ele for uma combinação linear complicada desse cara aqui, eu posso aplicar uma matriz de rotação para esse cara virar só um deles. Tá certo? E aí eu parto do que eu tinha feito antes aqui. Tá certo? Se você estivesse perguntando também como que você pode fixar o J, é só você lembrar que J quadrado comuta com H, certo? Se eles comutam com H, então eu posso pegar só um elemento do J com um J fixo para escrever uma autofunção, um autovetor do H, tá certo? Só essa discussãozinha extra que tinha faltado. Beleza, então vamos lá. Vamos construir aqui uma representação explícita para a gente. Vamos começar então com o nosso L mais ou menos. Desculpa. Meu L mais atuando em LL. Tá? Vocês veem que eu estou voltando para L, porque agora é a representação explícita dos L's, que são os operadores de rotação escritos, representando o grupo de rotação, mas em termos de P e X. Tá? A gente vai ver que vão existir outros operadores de rotação que vão ter a ver com aqueles possíveis índices que eu falei para vocês, ou seja, graus de liberdade vetoriais ou spinoriais, tá? Mas que agora estou interessado em representar isso aqui em termos da posição e momento, tá certo? Bom, a gente sabe que o nosso L mais ou menos é igual a LX mais ou menos ILY, certo? LX, não sei se eu faço essa conta para vocês ou se eu deixo para vocês fazerem. Quer ver? YPZ menos Z. PY mais ou menos I ZPX menos XPZ. Tá certo?
E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever esse negócio aqui em termos de y e d de z, né? E aqui z, d de y, mesma coisa aqui, certo? E aí vocês vão mudar para um sistema de coordenadas esférico, certo? No sistema de coordenadas esférico vocês vão encontrar que isso aqui vai ser igual a mais ou menos h cortado exponencial de mais ou menos i φ del θ mais ou menos i cotangente de θ del φ. Isso aqui está claro, pessoal? Lembrando que aqui eu estou usando o seguinte sistema de coordenadas. X igual a R cosseno θ cosseno φ, y igual a R seno θ seno φ e Z igual a R cosseno θ. Tá? Se vocês substituírem essa brincadeira toda aqui, vocês vão encontrar isso aqui. Isso aqui está claro, pessoal? Vocês querem mais ajuda em relação a isso aqui? Mas o parênteses está fora do exponencial, né? Está fora do exponencial. Isso. Exponencial antes, o parênteses depois, né? O parênteses... Φ, isso. Ou seja, aqui é só o mais agora. Então, por que continuou mais ou menos com H na frente do H cortado? Porque eu errei. Tá certo? Só que isso aqui é igual a quanto? É zero. Lembra, o L+, ele não consegue levar o LL num L maior. Foi assim que a gente construiu esses LL, tá vendo? Por isso que eu estou falando para vocês, a gente está usando... Porque eu não estou pegando de primeira. É o mesmo caso daquela... Isso. Que é justamente o que eu estou falando para vocês. Aqui a gente já está implicitamente impondo as informações sobre a característica autoadjunta desses operadores. O que implicitamente diz coisas sobre a base. Quando a gente olha isso do ponto de vista da equação diferencial, se a gente tentasse resolver uma equação diferencial direto dessa aqui, você vê que você não ia encontrar esse negócio aqui igual a zero necessariamente. Quando você impusesse as condições de contorno, onde aquelas funções são tais que os operadores são autoadjuntos, aí sim você ia encontrar igual a zero. Entendeu? São duas maneiras, são dois caminhos independentes, diferentes para fazer a mesma coisa. Tá bom? Mas está claro por que isso aqui é igual a zero? Tem que avisar que eu não estou pegando de primeira. Tá. Só para garantir o entendimento, porque aquele L mais aqui, no lado esquerdo da equação, aquele L mais aquele LL é igual a zero. Isso aí é igual a zero. Isso. Professor, Pode falar. uma dúvida meio... Não sei se você falou. Por que você voltou a usar o L? Porque aqui eu quero estudar a representação dos operadores de rotação, né, o Lx, Ly e Lz, que são representáveis em termos de x, yz, dx
PY, PZ. Ou seja, eu quero representar o momento angular em termos das posições. Com J, você não tem essa representação aqui, ó, DDFI, né? Ou seja, esse mapa aqui que transforma esses caras em operadores diferenciais no argumento, né, do rótulo da posição das funções de onda, vai ser diferente. No caso, porque a gente está meio abstrato para vocês, porque vocês não viram ainda quem é o J, né? Porque na verdade o J vai ser a soma do L com o S. E o S, ele não é um operador diferencial assim. O S, como eu falei para vocês naquele primeiro interlúdio lá, ele é a rotação que se dá no índice da sua função de onda. Então, se você pensa que sua função de onda é vetorial, na hora que você gira ela, você tem que girar as componentes e girar os argumentos da função também. O L gira o argumento das funções, o S gira os componentes. Então, o giro das componentes vão ser as matrizes, 2x2, 3x3, 5x5. Enquanto o que gira o argumento da função são operadores diferenciais. Porque eles vêm justamente da expansão em Taylor, lá, da função girada. Certo? Vejo que vocês me olham com um olhar meio confuso. Então tá, deixa eu discutir isso aqui. Então, a discussão toda começa no seguinte ponto. Tudo que a gente estava fazendo lá de trás, se vocês lembrarem, operador de translação, operador de inversão espacial, operador de paridade, todos aqueles operadores, a gente estava vendo como que eles se davam na base, nos operadores de base, digamos assim, ou seja, qual a ação deles em X e P, né? E uma vez que eu conhecia a ação deles em X e P, ou no vetor X, no vetor P, eu conhecia eles para todos os operadores, já que qualquer outro operador ômega tem que ser escrito como uma função de X e P. Tá certo? Isso aqui está fazendo uma hipótese implícita sobre a sua função de onda. Ou seja, aqui, quando a gente escreve as coisas dessa forma, a gente está dizendo que a nossa função de onda é um escalar. Tá? Ou seja, a minha função de onda, ela não vai ter nenhum tipo de índice aqui. Deixa eu ver como é que eu posso fazer para deixar mais claro. Então, vamos permanecer no caso unidimensional por um instante. Isso diz para a gente, por exemplo, que eu posso construir minha função de onda, né, psi, meu vetor de onda, em termos de uma combinação linear complicada, no caso aqui vai ser dx, né, de um certo psi de x, que é x. Tá? Ou seja, todos os rótulos que eu preciso, o rótulo que eu preciso para construir uma função de onda arbitrária é esse cat x aqui. Tá certo? Mas isso diz o que para mim? Isso diz que se eu projetar isso aqui numa certa direção... Deixa eu fazer tridimensional. Significa que se eu projetar numa direção y qualquer, essa quantidade que eu vou obter aqui, ó, vai ser uma quantidade escalar. É um número complexo. Tá certo? Por isso que eu estou dizendo que quando você faz uma representação em que você está dizendo que os elementos de base que você precisa para construir seus operadores são simplesmente x seta e p seta, você implicitamente está dizendo que sua função de onda é uma função de onda escalar. Tá? Porque a função de onda nada mais é do que a projeção desse seu vetor aqui, né, desse seu vetor, numa certa base. Certo? Agora, digamos que a coisa não seja tão simples assim. Digamos que eu tenho uma função de onda psi, certo? Mas que para eu representar ela, eu vou precisar saber x, p e s. Tá? Ou seja, e esses dois aqui têm a relação de comutação que vocês estão acostumados, que é x 1 com p1 é igual a IH cortado, tá? Mais que x i comuta com s e pi comuta com s. Pi chapéu comuta com s.
Tá? Ou seja, eu estou supondo que eu tenho um observável a mais. Tá certo? Então, se esse observável a mais comuta com x e com p, eu posso escolher agora, né, dois operadores que comutam, eles podem ser usados para construir uma base comum. Tá certo? Que é aquele exercício que vocês fizeram lá no comecinho na revisão. Dois operadores, né, duas matrizes comutam, então vocês podem usar os autovetores que são comuns aos dois, né, geralmente um quebrando a degenerescência do outro. Tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho agora uma base, o meu psi, certo? E eu posso pegar a base comum ali para escrever minha função de onda. Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui, vou pegar a minha base comum, que vai ser assim, ó, integral de 3x soma sobre Szinho, né, de qualquer coisa indeterminada por momento, e a base que é comum, x, s, x, s, psi. Tá certo? Isso aqui vai ser integral de 3x soma sobre S de psi S x x S. Tá certo? Então eu tenho um índice a mais aqui, ó. Tá bom? Esse índice a mais aqui diz pra gente o quê? Que eu vou ter uma coisa x, s, vou botar y e s', né, para não confundir. Y e s', psi vai ser psi, s', y. Ou seja, a minha função de onda agora é um cara que tem um índice aqui a mais. Você poderia falar, professor, mas espera um pouquinho. Você só falou que S é a mais, o S existe. Você não falou que o espectro dele tem que ser discreto, porque, por exemplo, o X, o espectro é contínuo. Então você está rotulando com X ou K no espaço de Fourier, certo? Por que você está supondo que ele é discreto? Bom, é de fato uma suposição extra, tá? A gente está simplesmente dizendo que tem mais um operador, que é o S, que tem um índice discreto, tá? E que você está escrevendo esse cara aqui. E aí você teria que falar como que esse cara aqui se comporta em relação às rotações para você dizer que esse cara aqui é de fato uma componente vetorial ou espinorial, certo? Mas o ponto é o seguinte, quando você constrói a função de onda, você supor que só precisa desses dois operadores para descrever a sua função de onda é uma suposição forte demais. E quando você vai para o laboratório e você tenta fazer as coisas só com isso aqui, você descobre que vai dar você não consegue descrever a natureza corretamente. A natureza exige mais um cara aqui. Tá certo? E esse cara aqui é um cara vetorial. Em algumas situações de spin inteiro, em algumas situações de spin semi-inteiro. Tá? Como eu falei, depois da prova a gente vai ter uma aula extensa só sobre isso. Tá? Mas como está confundindo vocês, eu estou adiantando um pouco as coisas. Tá certo? Mas, de qualquer forma, eu posso dizer do grupo de rotação no efeito que ele tem aqui e no efeito que ele tem aqui. Os operadores que me dão o efeito nessa parte da função são os operadores L. Eu vou ter o Lx, Ly, Lz. E os operadores que vão ter efeito só no índice S, são os operadores S. E o J, no fim, vai ser a soma de L e S. Porque, no fim, quando eu fizer uma rotação, a rotação tem que ser consistente, no sentido que ela tem que girar tudo que gira. Se o que gira são as componentes e a posição, tem que girar as componentes e a posição. Por isso que o gerador tem que ser a soma dos dois. Tá certo? No momento, a gente está vendo a representação no que tange o rótulo da posição. Por isso que a gente voltou para o L. Porque a gente está só interessado na representação das funções. Tá? E sabendo dessa construção aqui, é fácil ver que uma rotação numa coisa vetorial vai fazer o mesmo efeito no argumento das componentes, que sejam elas quantas forem. Ficou melhor ou não ajudou? Vocês me falam, pessoal, porque isso é importante entender. Ok. Então, está
só o L tirando as coordenadas? Na verdade, não é que a gente está interessado só nisso. Aqui, primeiro a gente constrói um pedaço e depois a gente constrói o outro. Então a gente está construindo a parte do L, depois a gente construi a parte do S, e aí a gente depois pode discutir digamos, a rotação final, em que você gira uma função de onda espinorial, o que acontece, entendeu? Para mim, a gente já está usando o J, que era o resultado final, mas a gente não... Não, mas é que o que a gente viu é que o J, por respeitar a mesma álgebra de Lie, ele tem que ter todas aquelas consequências que a gente já viu que eles têm que ter, entendeu? O fato dele poder ser escrito como uma combinação linear do J, do L com S, vai ter consequências futuras ainda. Porque você vai ter um momento angular que vem, o pedaço do momento angular que vem do S e o pedaço que vem do L, e o J vai ser um momento angular total que tem a ver com a característica espinorial e de posição. Ou seja, orbital e espinorial, entendeu? E aí você vai ter aquela mesma questão de soma de momento angular, ou seja, você vai ver quanto é que pode ser o momento angular de uma partícula de spin meio, por exemplo. Aí você pode ver que o momento angular total vai ser uma coisa de spin meio mais um momento relacionado a L. Né? O momento relacionado a L vai ter uma característica especial quando somar com S, e você vai ter várias outras consequências, entendeu? Para mim, a ordem parece estranha. A gente fazer o J, daí a gente construir direito. Não construir, mas daí a gente usar o L para daí construir o S, para depois juntar e falar, esse era o J o tempo todo. Mas tudo bem, continua. Tudo bem, eu só achei isso. Eu acho que, porque o livro adota essa notação, então eu não quis quebrar, mas eu acho que se ele não tivesse falado de J, até chegar no spin, eu acho que vocês não perderiam nada. Poderia deixar para falar de J só na hora do spin. Mas aqui, eu acho que talvez o que ele quisesse aqui é que vocês entendessem que tudo que a gente fez para L vale para J. O L mais, L menos, vale para J mais, J menos, ou seja, todas aquelas conclusões valem para o outro, entendeu? Então talvez por isso que ele tenha adiantado a notação para J. Bom, o que isso aqui diz pra gente sobre essa função aqui? Né? Isso aqui eu posso jogar fora, porque ele está multiplicando, e então eu vou ter assim. Teta. Deixa eu ver. Faltou um pedacinho, não, né? Não. Tá? Então, ó, veja, você pode fazer a separação de variáveis facilmente aqui, né? Você pode pegar que isso aqui é uma função. Tá vendo? Aqui eu tenho θ, aqui eu tenho θ, né? E aqui eu tenho φ. Então, se eu disser que esse meu psi aqui, L, ele pode ser escrito assim, ó. Deixa eu pegar. U, L, de R e θ, vezes 1. Se não tem nada de rotação. Não, é só um. Deixa... Tá? Então, eu faço a separação de variáveis aqui, substituo para cá, vai ficar como? Del U. Eu não vou repetir o argumento não, tá? L, del θ, tangente de θ, vai ser igual a menos I, del φ, e isso. Tá certo? Então você vê que o lado esquerdo só depende de R θ e o lado direito só depende de φ, certo? Então o método de separação de variáveis aqui, a gente sabe que esses caras aqui tem que ser iguais a uma constante qualquer, tá certo? Mas essa constante aqui diz o que pra gente? Né? Que o nosso φ tem que ser igual a, ou proporcional, né? Exponencial
de mais, deixa eu ver só que eu isso, I, L, Φ. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Tá. Bom, isso aqui, pessoal, vocês poderiam ter pensado, inclusive, que aqui é uma constante qualquer. Deixa eu botar aqui. Uma constante qualquer que depende de L, já que aqui só depende de L, né? Vezes o φ. Mas na hora que vocês aplicarem nesse cara aqui, em vez do L+, você aplicar o LZ, você vê que o alto valor tem que ser L. Né? Lembra que o LZ aplicado aqui é H cortado L. Certo? Então é fácil ver que esse cara aqui tem que ser L. Então, se não ficou fácil, deixa eu fazer. Então, uma constante qualquer que depende de L, tá certo? Aí, agora eu sei, então, que o U, eu não sei nada dele por enquanto, mas eu sei que esse pedaço, né, eu sei que esse cara aqui, ó, ele pode ser escrito assim, tá certo? E agora eu posso, então, fazer o seguinte, eu posso escrever o meu θ, φ, LZ, psi não, LL. LL, certo? Pelo lado esquerdo, eu sei que isso aqui tem que ser igual a H cortado, L, Φ, θ, Φ, LL, certo? Só que isso aqui é menos I, H cortado. Lembra que o LZ, a gente descobriu que ele é menos I, H cortado, del Φ. Né? E aqui vai ser o nosso tá? O H cortado corta com o H cortado, o I passa para o outro lado, e aí você tem que ver então que essa minha constante CL é igual a L. Ficou mais claro? Quando você escreveu que φ tinha que ser proporcional à exponencial de uma constante vezes φ, essa constante ela não muda no sentido... Desculpa, pessoal, que faltou um pedaço da expressão aqui, tá? Por isso que eu acho que talvez vocês estejam confusos. Faltou escrever, eu esqueci de dividir dos dois lados aqui, tá? Então, quando eu falo que isso aqui é igual a uma constante... Isso. Isso, exatamente. Tá? Foi mal. Ou seja, o que sobra para a gente é o seguinte. Del θ menos L cotangente de θ, U, L igual a zero. Tá? Que é isso aqui. Deixa eu ver. Tá? Né? Se isso aqui tudo for igual a L, agora, posso passar meu U para lá, dividir pelo tangente, e eu tenho isso aqui. Tá? Mas vamos ver que interessante. A gente pode tentar resolver isso aqui de uma forma sistemática, mas você pode pensar o seguinte: se o meu LL
ele não for uma função de θ, né? Porque aqui o θ, você tem que lembrar que ele é sempre definido de 0 a π, certo? Então, como ele é definido de 0 a π, você pode representar todos os valores de uma função de θ como valores de uma função de cosseno. Porque quando você varia o cosseno de 0 a π, ele varia de 1 a menos 1, certo? Ou seja, tem uma relação de 1 para 1 entre θ e o valor de cosseno de θ quando o intervalo é só 0 a π, certo? Então eu posso dizer... Não, eu posso fazer uma coisa com seno, né? Seno de 0 a π... Não, não posso fazer com seno. Porque tem um truquezinho para resolver isso aqui. Você está querendo deixar um não dependente de θ? Oi? Não sei se é isso que você está querendo fazer. Tá. Não, é porque é só para simplificar a maneira de resolver a equação diferencial, só isso. Deixa eu ver se eu faço assim mesmo. Isso. Vai ser um pouco mais complicado se eu fizer assim, mas eu posso fazer de qualquer forma, tá? Então eu suponho que esse cara depende de cosseno de θ, tá? Se eu substituir lá, vai ficar como? Vai ficar assim, del θ, u, l, cosseno de θ, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser u', l, cosseno de θ, vezes menos seno de θ. Alguma dúvida nisso aqui? Não? Então vai ficar ok. Então eu vou ter assim, o menos vai com menos lá, positivo, vai ficar u', l, cosseno de θ, menos, esse cara aqui é cosseno sobre seno. Esse pedaço aqui vai ter um seno também, certo? Então vai ficar como? Espera aqui. Linha, seno de θ, mais L, cosseno de θ, sobre seno de θ, e aqui o U, L. Tá certo? Tá? Aí eu vou multiplicar por seno. Alguma dúvida até aqui? Isso, ó. Isso, não é que eu estou supondo, tanto faz, tá? Porque o meu U, em princípio, ele tem que depender de θ, certo? Só que existe uma relação de 1 para 1 entre θ e cosseno de θ. Certo? Né? Porque θ variando de 0 a π, o meu cosseno de θ vai de 1 a menos 1. Então tem uma relação de 1 para 1 entre os dois. Então eu posso escrever que essa função aqui, no fim, eu posso dizer que é um θ de μ. Onde esse μ aqui é cosseno de θ, por exemplo. Tá? Porque eu posso encontrar θ como função de μ e μ como função de θ, tanto faz. Aí eu só fiz, digamos, um curto-circuito e chamei esse cara aqui direto de U, L de cosseno de θ. Tá? E o sinal que era negativo ficou positivo porque os dois termos são negativos, daí só... Isso, eu peguei esse menos aqui e tirei. Tá? Então esse cara aqui, essa linha é derivada em relação a μ, tá? Essa linha é o quê? Isso, mas parte eu não entendi. Essa linha aqui é derivada em relação a μ. Ah, tá, derivado, sim. Então vamos lá. U', L, mais L,
mi sobre 1 menos mi quadrado, certo? U L igual a 0. Tá certo? Bom. Engraçado, acho que estou um sinal errado. Qual o símbolo que você está usando para esse 1 menos? É o símbolo mesmo? Aqui é mi. Ah, para mim. Eu, na verdade, estava usando o U aqui, né? O U mais tortinho, né? Para vocês não confundirem com... Pronto. Certo? Até aqui tá tudo bem? Eu perdi no último passo, mas Qual o último passo? Daqui para cá? É só dividir por ULL. Aí a derivada do log, né? O que foi? É confusão entre o U e o Mi? não, eu não tinha que dizer um LN, eu não sabia. Ah, Era um LN. tá. Logaritmo. Bom, então isso aqui é fácil, né? Logaritmo natural de U L vai ser igual a quê? Menos L. Integral desse negócio aqui vai ser o quê? Raiz de 1 menos mi quadrado. Pera, não. Logaritmo natural de 1 menos mi quadrado. Engraçado, tá dando ao contrário. Ou tá dando certo? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se não perdi nenhum fator de 2. Não, tem que ser L mesmo. Deixa eu ver se eu fiz uma besteira. Cosseno foi, trocou, é aquilo ali mesmo. Deixa eu ver, é aquilo mesmo, cotangente ao quadrado. Vocês estão vendo algum erro, pessoal? Eu estava confuso até agora da substituição, e agora entendi. Pode, então. Tá, eu acho que cometi um errinho, deixa eu ver. Tá, beleza, isso aqui. Mais uma constante qualquer, não interessa. Ah, tá, espera um pouquinho. O negativo daí você está contando quando você interpretar, não vai? Oi? Nada. Não, na hora que eu integrei isso aqui, eu fiz muito rápido, fiz besteira. Aqui é mais e aqui tem um 2 aqui. Eu tinha esses dois, mas eu pensava nisso. Né? Porque a derivada desse cara aqui vai ser 1 sobre ele, mais a derivada interna, que é menos 2 vezes mi. Da primeira linha para a segunda, você... Não fiz nada. Eu só multipliquei e dividi por 2. Não, da primeira do segundo. Da primeira para a segunda. E joguei o U para lá. Escrevi o linha sobre U como derivado log de U. Tá? Aí aqui, na hora que eu integrei, que eu tinha feito rápido demais, tá? Para integrar aqui, para dar o valor certo, tem que multiplicar e dividir por 2 e lembrar que esse menos vai ser puxado aqui para cá.
você pode fazer que era a linha era derivada de θ. Não, é mi, derivada em relação a mi. Então, lá é derivada em relação a θ, né? Agora é derivada Então, em relação a mi. a derivada em relação a θ virou derivada em relação a mi. Aqui é d dθ. d dθ dessa função aqui vai ser d mi dθ. Ficou claro, pessoal? Então, isso mostra pra gente que o L vai ser igual a uma constante qualquer, né, que ela pode depender do raio, certo? Raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L. É porque aqui esses operadores dependem só de d dθ, ddr, né? Desculpa, d dθ, ddφ, mas eu tenho ainda o r lá na minha função de onda, tá? Mas a gente não construiu o U justamente para ele não depender do raio. Não. Não? O U, lembra que na hora que eu fiz separação, o U depende de θ e r e o outro só depende de φ. Né? Isso aqui, naturalmente, é um R. Tá? Professor, mais uma coisa, para eu entender na segunda linha. Não tem conexão com a primeira, né? Ou tem, porque você jogou... Qual linha? Qual linha? A primeira dá para a segunda. Você tacou o lado direito para a esquerda, para a direita. Isso. Eu joguei esse cara pra cá Certo. e dividi todo mundo por ULL. O ULL, tá. Aí, por que não tem o ULL dividindo o lado esquerdo como se... Porque aqui é a derivada do log. A derivada do log é 1 sobre o que é que seja o argumento log, vezes a derivada do que está dentro do argumento log. Ou melhor, derivada do argumento log. Tá? Você vê que a gente está pulando todo aquele método de Frobenius, singularidade, aquelas coisas todas. Estão todas embutidas aqui, tá? Isso aqui só é verdade porque a gente está supondo aquelas coisas todas sobre os operadores serem autodisjuntos, etc, etc. Então agora a gente tem a forma substitutiva. Para a JLL, para o CAT LL, sim. E agora a gente precisa do resto. Até aqui tudo bem? Tanto quanto possível? Ou seja, eu vou botar aqui a coisa completa e eu vou dizer que isso aqui eu vou chamar de... Estava chamando de psi, né? LL. Tá, isso. Psi LL de R, θ, φ. Eu vou dizer que esse cara aqui vai ser aquela função de R que eu ainda não conheço. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ou no φ, não, aqui é melhor. Eu vou botar só um proporcional, tá? Porque eu vou botar umas constantes de normalização ainda aqui, agora, tá? E veja, esses caras são todos proporcionais. Eu ainda preciso normalizar essas funções de onda ou não, né, para encontrar a estrutura que eu quero. Você pode colocar as constantes no R? Oi? Você pode colocar as constantes no R? Posso sim, mas é que não é a notação que eu estou usando. Tá? E aí você fala que esse cara aqui é vezes y, L, θ, φ, e eu vou botar as constantes nesse cara aqui que eu estou definindo agora, tá? L, θ, φ, definido por constante arbitrária, tudo que é constante arbitrária, agora vem a função
Dá para ler tudo, pessoal? Que é um harmônico esférico, tá? É uma classe de harmônicos esféricos aqui, quando o seu M é igual a L. Quando M é igual a L. Tá certo? E aí isso aqui é só deixar, isso aqui é normalizado, e esse cara aqui tem a ver com uma escolha arbitrária de fase que você pode botar no seu harmônico esférico, que é totalmente arbitrário, depende da área, tem área da física que eles botam esse cara aqui, tem área da física que não coloca esse cara aí, tá? Não tem nenhuma relevância, né, prática. Quer dizer, tem uma relevância prática, mas não tem nenhuma relevância física fundamental. Ok. É. Cara, eu tive que comprar do meu bolso um giz melhor, cara, porque se toda aula sair assim, esse negócio desse jeito. Esse exponencial é da outra função lá que a gente falou que é constante. Isso. Lembra que tinha o psi? Né? Então, exatamente. Tá? Beleza, agora vamos para o próximo pedaço que a gente precisa aqui. Ou seja, a gente sabe que L menos aplicado em L vai ser igual ao quê? C menos L, e aqui vai ficar L menos 1. Tá certo? Então a gente já sabe quem é o LL. Só basta a gente aplicar agora o L menos para a gente saber quem é esse cara aqui. Tá certo? Vamos ver se vai dar tempo. 10 minutos. 12 minutos. Acho que dá, vamos lá. Então a gente tem o seguinte: Φ, θ, Φ. Aqui eu devia estar escrevendo R θ Φ, tá? Mas eu estou botando só os ângulos, só as variáveis que são relevantes para a gente. No fim, na prática, esses caras podiam ter R e S ainda, tá? Mas como esses R e S vão estar nas constantes, ou numa constante arbitrária multiplicativa, a gente não precisa se preocupar com eles, tá? A gente pensa só nos rótulos que a gente está, de fato, importando na conta, tá? Só para poupar também, porque senão o negócio fica muito carregado. Ok, então isso aqui, L menos 1, vai ser igual ao quê? 1 sobre C menos L, né? E o operador aqui, cadê você? Menos H cortado, exponencial de menos I Φ, T de θ, menos I cotangente de θ, D de Φ. Isso tudo aplicado no meu psi L. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, se eu não fiz nenhuma besteira. Tá? Bom, D de Φ vai derrubar o L aqui, ó. E L. E L com menos I dá mais L, certo? Então vai ficar assim. Psi. Deixa eu ver. Isso. L menos 1 vai ser igual a 1 sobre C L menos H cortado. Ó, esse cara aqui, ele derrubou o IL. Então vai ficar L aqui. Esse aqui subtrai 1 daqui. Tá? Então vamos botar assim. Menos 1 elevado a L. 2L mais 1 fatorial sobre 4π
Isso aqui está certo? Isso aqui é L, tá, pessoal? Desculpa. L sobre 2. L sobre 2. Não sei se é L. A gente vai descobrir já se é L sobre 2 ou se é 1. Foi mal. Bom, e aqui vai ficar assim, exponencial de I L menos 1 φ sobre 2 elevado a L, L fatorial. Ok. Agora a gente tem que ver o que acontece com esse pedaço aqui, tá? Então vamos lá, esse cara foi para lá, esse se juntou, aquele está lá, aqui aplicou em todos os caras e vai sobrar uma coisa que é assim, del, θ, mais L cotangente de θ, aplicado a seno de θ elevado a L. Deixa eu ver. A derivada em φ, eu atuei ela primeiro. Ela atuando aqui, ela derruba IL, que é esse cara aqui. Por isso que isso aqui, ó, virou isso aqui. Tá? Porque I com menos I dá 1, L sobra multiplicando todo mundo ali. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá. Ok. Então vamos fazer só esse pedacinho aqui, tá? Tá todo mundo acompanhando até aqui? Então a gente tem aqui d θ mais L cosseno de θ sobre seno de θ, seno de θ elevado a L. Mas olha que interessante. Esse pedaço aqui, ó, o que ele faz? Ele tira 1 da expoente e multiplica por L e cosseno. E esse cara aqui faz o quê? Uma coisa similar, certo? Espera aí que tem uma coisa errada. Ah, não tem nada errado não. Então, o primeiro termo vai ser L seno de θ elevado a L menos 1 cosseno de θ. Só que o outro termo vai ser a mesma coisa, mais L cosseno de θ, e aí esse cara é dividido por esse cara aqui, seno de θ elevado a L menos 1. 2L tá certo? Deixa eu só ver. Ó, esse menos eu vou juntar com esse L aqui, tá? Vai ficar assim. H cortado, menos 1 elevado a L menos 1. Dividido por... Deixa eu ver quem está aqui. O C vai ter um H cortado, raiz
de... Aí era LL menos. Então vai ficar assim, 2L. E aqui vai ficar 1. C menos LL. Né? Tem aí na conta de vocês, mas C menos LL. É isso aqui mesmo. Certo? Aí vamos pegar o resto aqui. Tem alguma coisa errada, cara, nessas constantes, mas daqui a pouco eu vejo. Sobre. Ó, tem um 2 aqui e um L aqui, então fica assim. 2 elevado a L menos 1 e L menos 1 fatorial. Seno θ elevado a L menos 1 cosseno θ. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Tá, pessoal, ficou claro isso aqui? É só que eu acho que não dá tempo de fazer o último passo. Isso foi para achar psi de L. Isso, psi de L, L menos 1. E aí o que a gente vai ver depois é que se eu aplicar o meu L menos várias vezes, eu vou obter uma... Eu vou reorganizar isso aqui para dizer quem é, digamos, o termo arbitrário para LM. Certo? Mas eu acho que a gente precisa mais minutos do que nós temos. Então eu vou parar por aqui, aí a gente termina isso na próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Não? Sim, não. Sim, não.